Que bênção, como é bom a gente poder receber as respostas de oração. Afinal de contas, eu já estava ficando mais cabelo branco ainda, então graças a Deus agora desacelera um pouco a velocidade dos brancos, pelo menos aí, né? Mas gente, antes da gente entrar aqui na mensagem, eu estava orando antes de chegar aqui, e Deus falou muito comigo sobre uma pessoa, eu não sei quem é. Deus falou muito comigo sobre uma pessoa que tem uma promessa de Deus guardada na carteira. Eu não quero pedir para vocês revelar agora, não quero te constranger, mas eu queria que você viesse conversar comigo no final do culto. Eu só vou falar agora para eu não esquecer, porque eu estou numa fase meio cansada, sobrecarregada, aí eu estou esquecendo muito das coisas. E quando Deus pede algo, a gente fala. Você sabe quem é. E depois você me procura. A promessa daquilo que você guardou na carteira há muito tempo, Deus vai revelar. E Deus vai colocar em prática a partir de hoje, em nome de Jesus. Eu quero estudar com você hoje na Palavra de Deus um tema um tanto quanto diferente. Por muitos anos da minha vida, eu tenho orado por um grande despertamento espiritual. Um grande mover de Deus, um grande avivamento. Mas um avivamento não pode ser fabricado, manufaturado pelo ser humano, independente do nível de fé e de intimidade que essa pessoa pode ter com Jesus. Mas é interessante porque o avivamento está muito ligado com arrependimento, com a fé, com o perdão, com unidade e tantas outras coisas. Mas é interessante porque outro dia eu estava orando e a pergunta que vinha na minha mente era: Senhor, até quando... Aonde essa busca por unidade que nós temos tentado, seja na igreja, seja através da semana de avivamento, vai nos levar de verdade? E sabe, o Senhor começou a falar ao meu coração e Ele começou a ministrar ao meu coração dizendo assim: o avivamento tem um som. Eu falei: Senhor, mas que som tem um avivamento? Comecei a tentar lembrar de livros antigos que eu já li com relatos de grandes moveres espirituais. E talvez, nenhum relato existia, mas talvez em alguns desses lugares e ambientes, houve uma canção que era mais cantada ou algo do tipo, mas não é algo que é uniforme, que acontece todas as vezes da mesma forma. E eu comecei a orar durante alguns dias, e eu confesso para você que eu não ia pregar essa mensagem hoje, era uma outra mensagem, mas essa semana Deus falou muito forte no meu coração, que era essa mensagem que Ele quer trazer, e eu comecei a entender que o som de um grande avivamento, ele tem um som sim, difícil de ser encontrado, complicado muitas vezes de ser alinhado, porque o som de um avivamento, independente da época pela qual ele pode acontecer, de um grande despertamento espiritual, ele tem a ver com o som do coração de Deus. À medida que nós encontramos esse mesmo ritmo do coração de Deus, nós estamos nos preparando, ou estamos mais prontos para viver, se assim Deus quiser, algo novo de um grande derramar do Senhor sobre as nossas vidas. E hoje eu quero olhar junto com você na Palavra de Deus para entender como que nós podemos buscar esse mesmo alinhamento com o coração de Deus para vivermos esse som do avivamento. À medida que o nosso coração começa a estar cada vez mais alinhado com o coração do próprio Deus. Mas além de alinhar com o coração do próprio Deus, alinhar com o coração das pessoas tão próximas a nós ou da mesma igreja. Mas vou falar a verdade, que negócio complicado, gente. Ó, pra você ter uma ideia, lá em casa, vou tentar assistir alguma coisa. A mais novinha quer ver Procurando Nemo. A outra quer ver alguma coisa de princesa. A esposa quer assistir Friends. E eu só quero ver jogo do Palmeiras, gente. O negócio não tem como concordar com o negócio. Mas sabe, nós somos tão diferentes, tão complicados às vezes. Como que é possível a gente buscar um mesmo ritmo, a gente querer a mesma coisa? E eu quero olhar junto com você para a Palavra de Deus hoje. Está com a tua Bíblia, pode abrir no livro de Romanos, capítulo 15. Eu quero estudar com você nesse texto como que o som do avivamento pode sim ser o som do coração de Deus quando nos alinhamos a esse mesmo ritmo, a esse mesmo batimento, a esse mesmo coração. É muito interessante, enquanto você está abrindo aí, não sei se você já leu um livro chamado Por que Tarda o Pleno Avivamento, um livro publicado em 1959 por um pastor britânico, Leonard Henderville, e é muito interessante porque ele vai falar que no mundo moderno, quando foi lançado ainda, mas também vale para os nossos dias, tarda um grande avivamento
Porque na maior parte das igrejas existe hoje um marasmo espiritual, existe hoje uma letargia, existe hoje um tempo onde as pessoas foram simplesmente se acomodando no nível que elas já chegaram. E você é alguém que é cristão, você é alguém que vive os princípios da palavra, e se as coisas derem certo, tudo bem, se as pessoas se converterem perto de você, tudo bem, mas o povo foi aos poucos se desalinhando com Deus, e os propósitos de Deus foram sendo desalinhados com os propósitos do nosso próprio coração. Acompanha comigo a leitura aqui do livro de Romanos, capítulo 15, eu quero estar com você hoje aqui na palavra. Versículo 1 diz assim: ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo, do que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, os insultos do que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar, de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos aqui hoje na tua presença, nesse culto, muitos aqui hoje presencialmente, muitos assistindo nas suas casas e ouvindo pela rádio, mas eu quero pedir, Deus, que independente da nossa localidade, da nossa geografia, o Senhor venha ministrar nos nossos corações, Pai. Nós damos liberdade ao Senhor para falar de maneira singular a cada um, Deus, a cada uma das nossas vidas aqui, e queremos entender, Deus, queremos encontrar as respostas daquilo que o Senhor quer ministrar e falar para cada um de nós. Fala conosco, essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Um avivamento tem um som que só acontece quando está alinhado, e hoje eu quero te mostrar na palavra de Deus quais são os alinhamentos necessários para um grande despertamento espiritual na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, na nossa igreja e por onde você passa. O primeiro alinhamento que esse texto nos mostra é que é preciso acontecer um alinhamento de pensamento, ou um só pensamento, como o texto vai revelar para nós aqui. Versículo 5, ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar, de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Particularmente eu acho esse trecho do livro de Romanos extremamente interessante, até porque na verdade quando Paulo começa a falar com relação àqueles que são já mais fortes na fé, e nisso ele se inclui como alguém já mais forte ou mais maduro na caminhada cristã, devem ajudar aqueles que são os mais fracos ou mais debilitados, ou os neófitos que estão começando na caminhada de fé. E é muito interessante porque na verdade Paulo faz aqui uma comparação com o tempo das caravanas, o tempo do Êxodo, quando na verdade um grande grupo, todo aquele povo peregrinando pelo deserto junto com Moisés, estavam passando pelo deserto. Mas é interessante que num grande grupo que se movimenta, os jovens, ou os mais aptos, ou os mais fortes, a liderança, é aquela que vai determinar a direção para onde a caravana vai. Mas aqueles que estão mais debilitados, com a idade mais avançada, ou as crianças, não só de idade, mas de caminhada de fé, são aqueles que determinam a velocidade pela qual essa caravana consegue sim fazer essa jornada. Agora, se lá na frente o pessoal começa a esticar demais, aquilo vai causar uma divisão. O que Paulo está falando? O pessoal que está lá na frente, que pode até determinar a direção, eles não podem determinar a velocidade ou o compasso, eles precisam começar a olhar para trás, reduzir o seu compasso, para que todo o grupo possa chegar junto e alinhar um só pensamento. Paulo, quando fala sobre isso, está falando sobre, olha, quando eu penso dessa maneira, eu não posso olhar de uma maneira egoísta.
Por quê? Se eu estou pensando só em mim, só eu quero crescer, só eu quero viver, só eu quero um monte de outras coisas, eu deixo de olhar para aqueles que precisam de ajuda. Isso revela, na verdade, um orgulho espiritual. E não tem nada a ver com maturidade. Porque a maturidade vem num discernimento espiritual de que, olha, eu cheguei nesse nível, mas eu estou vendo que a gente acabando de chegar. Então, por mais que eu quisesse crescer muito mais rápido, eu vou preferir crescer um pouquinho mais devagar e vou começar a ajudar as pessoas que estão à minha volta, para que elas possam crescer, desenvolver, viver coisas novas com o Senhor também, porque não tem a ver, na verdade, com o meu crescimento, tem a ver com aquilo que o Senhor quer fazer. Mas sabe, muitas vezes para nós é difícil desacelerar. É difícil abrir mão de coisas que nós já queríamos viver, é difícil fazer algumas escolhas como essa. Mas sabe, parece muitas vezes com pais de crianças pequenas que sacrificam o seu tempo, o seu sono, seus planos, para que as crianças possam crescer da melhor maneira possível. Mas por mais pesado que possa ser para qualquer pai e mãe que pode estar ouvindo aqui agora e sabe o que eu estou falando, também é o maior privilégio que existe na face da terra. Aquela madrugada que a criança não dorme por nada, você não tem mais paciência, já orou, já fez de tudo, mas você vai lá e dá aquele sorrisão que a criança dá, parece que toda a energia, toda a força volta de novo na pessoa. Passa rápido, mas volta de novo na pessoa. Mas olha, é interessante porque quando a gente fala de alinhamento, alinhar o nosso pensamento com o pensamento de Deus não é algo tão simples. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9 vai dizer: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Mas sabe, alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos do alto, com o do Senhor, só é possível quando nós deixamos os nossos próprios planos, por melhores que eles possam parecer, para começarmos a tentar alinhar e entender quais são os planos de Deus para a nossa vida. Por exemplo, quando falamos sobre isso, muitas pessoas pensam assim: não, mas é o pastor que está falando. Já queimou as carroças, abriu mão do trabalho, abriu mão de um monte de coisa e hoje se entregou completamente, integralmente ao ministério. E aí tem muita gente que acha que o que o pastor fez assim, se você não fizer da mesma maneira, então você não está alinhando o pensamento e não está da mesma maneira funcionando aquilo que Deus tem para a tua vida. Isso não é verdade. Porque na verdade, pensa assim, a grande questão não tem a ver com estar integral ou não no ministério com relação a um pastor ou um missionário. Tem a ver com o plano que Deus tem para você. Esse é o plano que Deus tem para mim, para você é outra coisa. Para de copiar, meu irmão. Seja mais original no negócio. Está entendendo? Agora, qual é a questão? Olha só que interessante. Quando a gente começa a caminhar com o Senhor, começa a ver que Deus tem coisas novas para a gente. Eu posso me inspirar com a história de outras pessoas, mas não viver a história de outras pessoas. E aí, eu vou alinhando os pensamentos. Por exemplo, você está vendo a tua vida, você tem os teus próprios planos. É o teu trabalho, você quer montar uma empresa, você quer crescer, você quer fazer faculdade, você quer fazer doutorado, sei lá o quê. E você tem os teus planos todos. Chega para Deus e apresenta os teus planos. Deus, está aqui, ó. Eu tenho todos esses planos, quero formar uma família. Tá bom? Você mostrou todos os planos para Deus. E Deus fala assim: olha, não tem nada de errado com os teus planos. Será que não dá para você só desacelerar um pouquinho? Para falar de mim para o vizinho da tua porta da frente? Será que dá para você desacelerar um pouquinho nos teus planos que são maravilhosos? Para você começar a compartilhar de mim no teu trabalho? Para você começar a ajudar uma pessoa que está precisando? Será que dá para você parar de tentar guardar tanto dinheiro para ficar comprando cripto? Para de vez em quando abrir o teu coração para poder fazer uma oferta quando Deus move o teu coração, não é porque o pastor pediu? Você está entendendo como muitas vezes os nossos planos estão desalinhados com o plano de Deus? Porque os nossos pensamentos não são os mesmos pensamentos. A palavra já disse. Agora, olha só que interessante. Colossenses capítulo 3, versículo 2 vai dizer: pensem nas coisas do alto, não nas coisas dessa terra. Mas muitas vezes nós estamos pensando muito mais nas coisas dessa terra do que nas coisas do alto. E essas coisas tomam conta da nossa mente ao ponto de deixarmos de lado. Nós não nos esquecemos, mas deixamos de lado aquilo que Deus quer fazer, a maneira que Ele quer usar a tua vida para abençoar outras pessoas. Mas muitas vezes estamos preocupados demais simplesmente conosco. É o nosso sonho, é o nosso plano, é a nossa força. E por aí vai. Eu não sei
se tem gente aqui que já foi no Legendário. Tem Legendário aí, não? Os caras não aguentam, tem que falar U mesmo, né? Mas tudo bem, tá? Para você que não sabe, o Legendário é um programa para homens. Já perguntou, pastor, por que só para homem? Porque as mulheres não precisam, gente. Desde o desenvolvimento desse programa foi isso. Por quê? Quando surgiu na Guatemala, parênteses da mensagem, nem fazia parte, só para explicar mesmo, e constranger. Mas, quando surgiu na Guatemala, qual era a questão? A mulherada na igreja estava fazendo tudo, resolvendo as coisas, liderando, discipulando, tudo que precisava, tinha muita mulher para ajudar, glória a Deus por isso. E os homens ficavam em casa, preguiça, não queria se envolver, e aí perceberam que tinham que fazer um negócio diferente para os homens começar a dar uma acordada, despertamento espiritual, né? Sair dessa letargia, meu irmão, por favor. E aí você vai passar 72 horas numa montanha para ter um encontro com o Legendário número 1, com o próprio Senhor, e voltar de lá transformado no nome de Jesus. É uma bênção. Se você não foi, vai, por favor. Eu sei que às vezes o negócio do AU, do negócio parece seita. Não é, gente, tá? Tem nada a ver com isso. É um despertamento espiritual, tá bom? Bem tranquilo. Palavra do pastor, já fui trabalhar, é uma bênção. Mas, quando eu fui fazer, eu lembro que tem coisas que a gente pode falar e tem coisas que não pode falar. Ah, porque é seita? Não, meu irmão, porque se falar tudo perde a graça, só por isso, tá? Mas quando eu fui, eu lembro que, isso pode falar, o pessoal estava, quando você chega, o pessoal começa a separar, todo mundo vai participar em famílias. As famílias normalmente têm de 10 a 12 pessoas em cada pista realizada, tá? E aquela família, você começa o percurso e termina com o mesmo percurso, porque família permanece junto, unida, isso, as duas palavras servem, acertou também, tudo bem. E aí, ó, eu lembro que tinha um cara que ficou muito bravo com uma galera de uma outra família, nem era da minha família, e os caras estavam sem paciência. Sabe aquele cara da família que é meio devagar? Toda família tem, gente. Tá, aquele que atrasa o pessoal, aquele que reclama de tudo, toda família tem, lá também tem. E o cara que era o chefe daquela família começou a ficar sem paciência, começou a brigar e tal. Chegou uma hora que ele se enfesou e falou, eu vou me embora. E foi embora para frente sozinho, andando sozinho, e deixou todo mundo lá para trás. Porque ele pensou, se eu chegar antes lá, eu descanso mais tempo no final da jornada, que sei lá onde que é. Daqui a pouco, depois de algumas horas, já sozinho, andando, tentando, sei lá o que ele estava fazendo, passa alguém, legendário, do lado dele, e fala, o que você está fazendo aqui sozinho, cara? Cadê tua família? Ah, minha família ficou lá para trás, não aguento mais, não tenho paciência, os caras são muito devagar. Tentei puxar, os caras não vêm por nada. Aí aquele homem, simplesmente, com muita sabedoria, colocou a mão no ombro dele e falou assim, meu irmão, será que não é a mesma coisa que você faz lá na tua casa? Aquele homem cai no chão e começa a chorar como uma criança, porque ele começou a perceber que ele não tinha paciência, tempo e investia na vida dos próprios filhos da esposa. E ele fazia exatamente a mesma coisa que ele fazia na montanha, ele era alguém que fazia exatamente a mesma coisa em casa. E sabe, hoje eu vim aqui para alinhar os teus pensamentos com os pensamentos de Deus, com relação aos planos que você tem feito, com os planos que o Senhor tem colocado e tem almejado cada vez mais para a sua vida. Deus quer alinhar os nossos planos com Ele. Mas tem momentos da nossa vida que a impressão é que existe uma barreira. Parece que aquilo que estamos buscando não dá certo. Muitas vezes estamos vivendo os nossos planos, mas isso não tem a ver com os planos do alto, muito menos com a unidade do Espírito. Quero te contar uma história para você entender um pouquinho diferente. Essa semana eu e minha esposa ouvimos o testemunho de um irmão nosso aqui da igreja que está na orquestra aqui da nossa igreja. Foi muito interessante porque ele falou assim, olha, por muitos anos, se não me engano, me falha a memória, são 10 anos que ele ficou tentando, estudando, fazendo vários concursos para entrar numa grande instituição financeira do nosso país. E durante 10 anos ele sempre chegava muito próximo da vaga, mas quando sobrava poucas pessoas, ele era descartado. Ele não desistia, continuava tentando, mas não resolvia. Até que depois desses 10 anos, um dia, ele muito incomodado com isso, sem entender, falou assim, o que está acontecendo? Por que eu não posso essa vaga? Tem alguma coisa errada comigo? Não é o que o Senhor tem para mim? E ele começa a entender o Senhor falando com ele que existiam coisas na vida dele que estavam desalinhadas com o próprio Deus. E ele começa a tentar entender o que era. E na história desse homem, ele, quando nasceu, ainda muito novo, seu pai foi embora, fugiu. Ele nem conheceu o próprio pai. E aquilo era uma mágoa, um rancor que ele guardava por muitos e muitos anos. Ele sabia a cidade que ele morava, ele sabia mais ou menos onde ele poderia estar, mas nunca teve contato com isso. E o Senhor começou a ministrar no coração daquele homem e falou, olha, antes de qualquer coisa, você está desalinhado comigo, vai encontrar o teu pai. Ele disse, Senhor,
eu nunca vi ele. Eu sei relatos, histórias de coisas ruins que já passaram na vida dele, mas o que eu vou fazer? Eu não sei nem onde encontrar. Mas aquele homem, impelido pelo Espírito, compra uma passagem para o Mato Grosso, uma das cidades onde seu pai estava, e quando ele chega lá, ele pisa naquela cidade, sabe o que acontece? Ligação. O banco ligou para ele se ele podia, era sexta de manhã, se ele podia à tarde fazer entrevista em Curitiba. Ele falou, meu Deus, como é que eu vou fazer? Não vai dar tempo, e agora? Se eu não... E ele sentia que tinha que ser aquele final de semana que ele precisava visitar o seu pai. Ele fala com o pessoal do banco, pergunta se poderia fazer na segunda-feira a entrevista, eles liberam, fala, então tá bom, final de semana eu tenho, vamos dar um jeito. Ele vai até a casa da tia dele, conversa com a tia, ninguém sabe onde o pai dele estava, porque ele tinha problema com droga, ele já tinha sido mendigo, e ficava perambulando pela cidade. Até que, depois de muitas rodadas pela cidade, ele encontra mais algum parente que fala, olha, a última vez que eu tive informação do teu pai, ele estava internado na UPA da cidade. Ele vai até lá, não está lá. O pessoal fala, olha, tivemos informações dele, que ele foi transferido para o hospital adventista, já era sábado. Ele vai até o hospital adventista, só que era sábado, não pode visitar o adventista, meu irmão. Complicou o negócio. Assim, não, mas é hoje, não vou, tenho que voltar, eu tenho que ir para Curitiba, tenho uma entrevista. E tentando conversar, depois de muita discussão, liberaram ele para visitar o pai, porque o pai estava numa situação muito precária. Quando ele chega perto do pai, o pai estava acamado, bastante debilitado. Ele simplesmente encosta no pai e fala assim, pai, eu te perdoo. Aquele homem começa a chorar compulsivamente, ele começa a tremer, ele começa a convulsionar, que ele tem que sair da sala e os enfermeiros vêm para tentar acudi-lo. Horas depois o pai dele vem a falecer. Ele volta para Curitiba, faz entrevista e finalmente consegue o cargo que ele tanto queria há tanto tempo. Quando os nossos pensamentos, os nossos planos estão alinhados com o Senhor, coisas que por muito tempo pareciam estarem travadas, elas começam a abrir de um jeito inexplicável. Mas, por mais difícil que seja a história, e talvez você possa até simpatizar ou ter um pouco mais de empatia por uma história como essa, não sei como é a relação tua com o teu pai, se você conheceu, talvez seja algo parecido com a desse homem, mas existe algo na palavra de Deus que fala, honra o teu pai e a tua mãe. O versículo não tem complemento antes ou depois para dizer se o pai era bom, se o pai era ruim, se ele era presente, se você conhecia ou se você não conhecia ele. A palavra de Deus diz, honra o teu pai e a tua mãe. Não foi algo fácil para aquele homem, mas ele entendeu que para alinhar os planos dele com o Senhor, ele precisava viver a palavra por completo. Talvez é alguma coisa que você tem que resolver. Existem planos teus que não estão alinhados com os planos de Deus, e tem coisas na tua vida que estão travadas, você está tentando há tanto tempo e ainda não resolveu, porque ainda tem coisas que você não alinhou, e você sabe o que a palavra fala, e está na hora de você alinhar a tua vida com a palavra de Deus, para os teus planos estarem alinhados com os planos do Senhor. E segundo alinhamento, um só coração. Versículo 6 diz assim, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa versão que eu li é na NAA. Olha só o que diz o mesmo versículo na NVI, a Nova Versão Internacional. Para que com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito interessante porque, seja na versão primeira ali falando sobre unanimidade ou um só coração, quando chegamos na versão original ainda do grego, o termo colocado aqui com essas palavras, na verdade, traz um outro significado. Ele vai mostrar que aquilo que está em comum acordo. Não é simplesmente o mesmo coração, é aquilo que nós decidimos, acordamos que vamos caminhar dessa mesma maneira, no mesmo ritmo, no mesmo compasso. Por isso que é interessante, quando o texto vai falar, um só coração tem a ver com um acordo mútuo que nós fazemos para que possamos caminhar da mesma maneira. E muitas vezes estamos desalinhados com Deus porque queremos andar mais rápido ou mais devagar. Estamos completamente distantes do ritmo daquilo que o Senhor tem colocado sobre a nossa vida. Alinhar nosso coração com Deus e com outras pessoas só é possível quando entramos em comum acordo. Paulo, aqui nesse texto, vai dizer de uma maneira
para que possamos alcançar essa unanimidade, esse comum acordo, são duas fontes de poder espiritual que a palavra nos revela também nesses textos, que são essenciais para alguém ter uma vida que agrada a Deus. Em primeiro lugar, versículo 4, a palavra de Deus, e em segundo, 5 e 6 os versículos, a própria oração. Só dessa forma podemos encontrar o que o próprio texto vai dizer: paciência e consolação. Por quê? Alinhar com Deus já não é fácil. Alinhar com o próximo que te irrita, que te provoca, que é complicado. Você já pensou no nome, né? O pecador miserável. Pensou, né? Sabe? A paciência que se precisa naquele dia que o trânsito está complicado e os domingueiros todos saíram de casa. Tem que ter muita paciência. Como é que eu vou ter essa paciência, pastor? Pela palavra e oração. Mas a minha vontade, pastor, é falar palavras de bênção, meu irmão. Você já foi transformado pelo Senhor. Na hora que você dá vontade de falar mal, o que você vai falar? Abençoa, Senhor, aquele irmão que está me atrasando a vida, mas acelera a vida dele então, Senhor. Abençoa teu irmão. Está entendendo? Agora olha só. Não sei se você sabe, mas no casamento, o coração de um casal nem sempre está alinhado também. Não é só na tua casa para os casados, na casa do pastor também. Sabe o único momento que está completamente alinhado mesmo? É antes do casamento. Quando um homem se apaixona pela mulher, os caras fazem uns negócios malucos. É ou não é verdade? Agora, dica pastoral, parentes da mensagem. Mulherada, está conhecendo alguém, o cara não se esforça, não manda mensagem, não leva as flores, aquela coisa toda, né? Homem, quando quer, se esforça. Minha irmã, Deus está dando livramento e você não está prestando atenção. Para solteiras de plantão, é curva de rio, irmã. Atraso, chuta que é laço. Amém? Voltando para a mensagem agora, já para a mensagem profética para quando você for casar. Então, no casamento, já vou dar um spoiler, você também não vai concordar com tudo. O que também é uma bênção, porque afinal de contas são duas pessoas diferentes, de culturas diferentes, com formações e criações de famílias distintas. E quando o time de futebol é diferente, então pode ser pior. Graças a Deus lá em casa, eu palmeirense, minha esposa era São Paulina. No dia do casamento ela se converteu também ao Palmeiras. Mas foi tão especial porque no dia do casamento foi o dia que o Palmeiras caiu para a segunda divisão e ainda assim ela virou palmeirense. Mas às vezes lá em casa a gente se estranha, mais do que você está imaginando até, na verdade. Mas sabe, eu não tirei alguém da casa dos pais para faltar com respeito, para usar palavras torpes, para subir a voz. Então, alguns anos atrás, nós fizemos um acordo. A gente falou, olha, quando a gente acabar se estranhando, o que pode acontecer? Um dos dois, a gente usa uma palavra que a gente fala assim, ó, vamos parar por aqui. Não importa quem falou, pode ser os dois, pode ser um, não pode continuar falando mais nada. Nós entendemos aquele versículo, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Mas se eu tentar resolver naquele jeito que está esquentando mais, vai ser pior o negócio. Então nós fizemos um acordo e no próximo dia a gente vai conversar. Por que eu vou dar tempo? Porque eu estou com o meu coração desalinhado com Deus. Como é que eu vou alinhar com a esposa se estou desalinhado com Deus? Cada um vai para o seu canto. Eu alinho com Deus, ela também. Não sei por que quando eu vou alinhar, normalmente eu estou errado. E a gente vai lá e resolve. Mas já respira, já fica mais paciente. E nós fizemos mais alguns acordos. Não só por ser uma família pastoral, mas, por exemplo, existem palavras que não devem fazer parte do vocabulário do crente num casamento. Sabe quais são? Divórcio. Sofá. Brigou, se estranhou, não tem problema. Vai dormir junto. Não tem, gente, não tem ameaça. Você vai ficar ameaçando quem você ama, que se casou, quer ver a vida junto. Para com isso. Está desalinhado, meu irmão. Vai alinhar com Deus. Daqui a pouco ele te manda para o sofá também, você vai ver só. Senta aqui, filho. Calma. É assim que ele faz. Mas sabe, outras coisas que não cabem no vocabulário de um casamento ou na maneira de tratar alguém, levantar a voz. Inadmissível, meu irmão.
Se você levanta a voz, não importa se teu sangue é italiano, se você é irritado, teve um dia estressado, você vai descontar nas pessoas que você mais ama. E nós fazemos isso. Nós descontamos em casa. No cônjuge, nos pais, nos filhos. Quem está mais perto sofre mais. Vai para o secreto, meu irmão. Vai chorar as pitangas para Deus. Vai gritar com ele para você ver o que ele vai falar para você. Está corajoso, né? Está corajosa? Vai lá gritar igual você grita lá para Deus, então. Quero ver o que ele vai falar para você. Uma boa experiência para aprender um pouquinho mais de humildade, meu irmão. Mas sabe, é interessante porque muitas vezes estamos com nossos corações desalinhados, porque no final das contas, quando a gente usa uma palavra ruim, ou a gente quer tentar falar algo diferente ou mais pesado, a gente quer que sofra. É ou não é? Confessa logo, meu irmão. Fala a verdade. Mas isso é coisa de crente, meu irmão. Você está destruindo ao invés de construir. O que vai adiantar? O que vai resolver? E sabe, o nosso coração, ele se move através das nossas paixões, daquilo que nos chama mais a atenção, o que é mais importante para nós. A palavra de Deus vai dizer: onde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Quando os nossos tesouros, as nossas paixões, as nossas vontades são distintas, não tem acordo, não tem alinhamento. Mas, pastor, como é que podemos ter então um coração com um grupo tão grande de pessoas, quando fazemos um comum acordo de que queremos estar no mesmo ritmo, no mesmo propósito do coração de Deus? Só assim podemos viver dessa mesma maneira. Quando os outros tesouros perdem o seu valor, e um único tesouro é aquele que vale gastar a vida de verdade. Pensa no futebol. Pegar vários clubes, como é que todos eles podem querer a mesma coisa? Não que todos possam conseguir. Todo mundo quer ganhar o campeonato. Alguns têm mais chances, outros acham que têm chance, mas não têm. Tem uns que estão desesperados por aí, estão fazendo pacto com o inimigo. Depois não adianta chorar. Tudo bem. Mas todos eles querem a mesma coisa. Todos querem ganhar, gente. Todos querem ser vencedor, campeão. Mas ainda assim eles não trabalham juntos. Cada um cuida do seu. Agora, quando nós entendemos um pouquinho diferente, nós vemos que, na verdade, numa igreja é completamente diferente, numa família também. Cada um tem uma parte, um espaço e é uma peça fundamental para fazer com que o coração de Deus seja cada vez mais alinhado, o nosso coração alinhado com o coração dele, porque não dá para ser sozinho. Porque quando eu alinho com Deus, ele fala: tá, agora alinha com o próximo. E com mais um, e com mais outro, e mais outro. E isso vai fazendo com que a gente consiga realmente viver algo novo do Senhor. E sabe, não é mais o meu coração, não é mais a minha vontade, não são mais os meus sonhos, não é mais aquilo que eu quero, não são mais as minhas paixões, simplesmente é aquilo que o Senhor está falando, é aquilo que Ele está fazendo, é como Ele está se movendo, e dessa maneira nós os movemos também. Sabe, quando o Senhor quer fazer algo através da vida de alguém, Ele move os corações das pessoas. Essa semana eu estava na célula lá em casa, e eu estava com a palavra preparada, já era por volta de umas 5 horas da tarde, a célula acontece às 8h30. E eu mandei mensagem para um casal, porque senti o Senhor falando comigo: olha, fala para esse casal, vê se eles querem trazer a palavra. Assim, Deus, 5 da tarde, às 8, não dá nem tempo de fazer a palavra, deve estar trabalhando, correndo com um monte de coisa. Aí obedeci, né, gente? Mas mandei mensagem assim: olha, senti aqui de Deus falar com vocês não querem trazer a mensagem, mas eu estou com ela pronta. Se for muito trabalho, deixa que eu faço, vai querendo garantir o negócio. E eles toparam na hora. Quando chegaram lá em casa, falaram: pastor, você nem sabe, hoje de manhã nós acordamos e Deus deu a palavra de manhã e falou que a gente ia falar na célula já. Falei: opa, o negócio hoje vai ser diferente. E aí, eles começaram a contar uma história de que eles estavam, em janeiro, fizeram uma viagem para fora do país e foram visitar uma igreja, e num tempo do culto, foram lá na frente e receberam uma oração por uma senhora que trouxe uma profecia, algo de Deus sobre eles, dizendo assim: eu vejo vocês como um casal perto de montanhas muito altas, e Deus vai levar vocês para lá e vai usar a vida de vocês lá poderosamente. Mas eles acharam super legal, mas não entenderam muito a visão. Volta ao Brasil, vida continua, Deus os abençoa grandemente, eles começam a tirar todas as reservas que eles tinham para comprar um apartamento baseado na direção do Senhor, reformar. Gente, quem fez reforma sabe que você espreme, não tem mais nada, sobrou dinheiro mais. Só carnê e boleto para frente, não tem jeito. E aí, Deus vem com um negócio diferente. Eles recebem um convite para participar da viagem missionária para o Nepal, que o nosso pessoal vai agora no dia 1º.
Eles olham para o outro e falam assim, seria muito legal, mas a gente não tem recurso, a gente não tem dinheiro. Deus queria fazer algo diferente. E aí eles começam a tentar vender várias coisas que tinham e fazer comidas e outras coisas mais. Ajudou, mas chegou nem perto de pagar o que eles tinham que pagar. 38 mil reais para o casal, os dois irem juntos. É muito dinheiro, gente. Só que aí eles começaram a ver algo que eles não tinham vivido ainda. Ofertas, ligações, bênçãos inexplicáveis de pessoas que muitas vezes eles nem conheciam. Quando o Senhor quer realizar algo, Ele move os corações das pessoas para que o seu propósito possa ser cumprido. No dia da célula, eles contando o testemunho com várias outras coisas durante o testemunho, e a gente queria abrir hoje para vocês que hoje, nesse dia, conseguimos o recurso todo. Olha que coisa linda, gente. Olha como Deus vai alinhando as coisas. Mas um ano antes, eles estavam desanimados, se perguntando com várias situações, até deslocados na nossa própria igreja. E um dia Deus falou comigo. Eu já os conhecia há muito tempo. Liga para eles, chama para jantar. Obedeci, chamei. Foram lá em casa e Deus começou a alinhar o coração. Situações, perdões e outras coisas mais que Deus foi trabalhando. E sabe, tem muita gente que anda desalinhada por aí. Eu acho interessante porque o último alinhamento que o texto nos mostra, está ali no versículo 6. O alinhamento é quando nós todos temos não só um pensamento, um coração, mas uma única voz. É interessante porque em unanimidade, com uma única voz, nós possamos fazer aquilo que o Senhor tem para nós. Mas, olha só. Quando fala sobre uma única voz, fala sobre cantarmos ou falarmos a mesma coisa. Isso tem a ver com ter o nosso próprio discurso alinhado. O primeiro momento em que a igreja primitiva teve um problema de desalinhamento, talvez seja a melhor palavra para usar, foi em Atos capítulo 6, quando os discípulos começaram a ficar sobrecarregados, não só agora com a pregação e a oração, mas com o servir às mesas. E eles entendem uma necessidade, levantar outras pessoas para ajudá-los nessa tarefa. 7 são levantados, para que eles pudessem focar e alinhar o discurso em uma única voz, se complementando uns com os outros, aquilo que Deus queria fazer pudesse continuar. Não é que eles não poderiam fazer outras coisas, poderiam, mas estavam deixando de fazer o que deveriam fazer. E sabe, muitas vezes, uma das maiores dificuldades numa família ou numa comunidade de fé é a falta de alinhamento de discurso. A gente diz, às vezes com a nossa boca alguma coisa, mas o nosso coração não está alinhado com o que a gente fala de verdade. Versículo 6, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma voz não tem a ver com uniformidade, mas diversidade em meio à unidade. Você já perguntou alguma vez para Deus o que move o coração dele? Já parou para pensar, o que será que pode mover o coração de Deus? Eu gosto muito de imaginar Deus com uma relação familiar ou até paternal. E eu sempre digo que depois que tive minhas filhas, eu comecei a conhecer Deus de algumas maneiras que eu não conseguia conhecer antes. Mas sabe o que move o coração de Deus? Os seus filhos. O Salmo 40 vai dizer: eu esperei pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Êxodo capítulo 20, versículos 2 e 3, vai dizer que o povo que estava na escravidão, em uma única voz, começou a clamar ao Senhor, e Ele ouviu o clamor do seu povo. Se quando um filho começa a alinhar o coração com o pai inclina o seu coração para Ele,
Imagina quando vários filhos começam a inclinar os seus corações, alinhar o seu discurso, alinhar os pensamentos, alinhar todas essas coisas. A palavra de Deus vai mostrar para nós grandes momentos. Por exemplo, como em Neemias, quando o povo finalmente encontra o livro da lei e começa a ler aquele livro, e eles começam a se arrepender pelos seus pecados, começam a pedir perdão, e aquilo começa a trazer um grande despertamento espiritual sobre aquele povo, e eles começam a clamar numa única voz, por uma única coisa, que era a presença do Senhor sobre aquele povo mais uma vez. Que eles não mais os abandonassem, como já havia acontecido, quando eles tinham sido levados para o exílio e para tantos outros lugares. Mas a palavra de Deus é tão completa, vai olhar, por exemplo, quando Paulo e Silas são levados para a prisão, e eles estão lá encarcerados, eles começam a louvar o nome do Senhor, clamar pelo seu nome, o Senhor inclina o seu coração sobre eles, manda um terremoto, as cadeias se rompem, o carcereiro leva eles para casa, a família inteira se converte, no outro dia eles voltam para casa, e voltam para a prisão, e eles são soltos no outro dia. E sabe, são tantos os textos que vão nos mostrar momentos em que o Senhor faz coisas tremendas dessa maneira. Ou por exemplo, no tempo de Juízes, quando o povo se afastava dos caminhos do Senhor e começava a sofrer, padecer, e uma única voz começava a clamar por arrependimento, por perdão, e clamava: Senhor, manda um novo juiz, manda um libertador. E o Senhor mandava mais um libertador, mais alguém para poder abençoar, ajudar o seu povo. E sabe, quando nós entendemos isso, quando nos unimos as nossas vozes, ou alinharmos o nosso discurso com relação àquilo que nós queremos, o nosso maior tesouro de verdade, não tem a ver com o fato de simplesmente Deus derramar ou não derramar um avivamento, porque isso depende dele, no tempo dele. Mas quando Deus olha lá de cima para os seus filhos, que pararam de brigar uns com os outros, pararam de disputar os brinquedos, pararam de disputar as posições, pararam de disputar os cargos, Deus olha lá e fala: opa, eles pararam de brigar, estão começando a amadurecer, cada um sabe o seu lugar e sabe que um é importante na vida do outro. Olha, talvez esteja chegando a hora de derramar algo novo sobre eles. Fazem muitos anos que eu oro por um grande despertamento espiritual. E por isso que eu creio que um grande despertamento espiritual, ele está extremamente ligado com arrependimento, com fé e com a unidade, quando nós todos começamos a clamar e desejar pela mesma coisa. Deus tem feito coisas tremendas através da vida das pessoas dessa igreja. Mas às vezes, por situações, a gente acaba desalinhando o nosso discurso. Essa semana eu atendi uma jovem que ela fez uma videochamada comigo, ela está numa missão, ela foi ano passado. Eu falei assim: pastor, eu estou fazendo uma videochamada para dizer para você que eu quero te pedir perdão. Eu falei assim: olha, eu não sei o que eu fiz, mas eu perdoo e posso pedir perdão também? Eu falei assim: pastor, na verdade sabe o que aconteceu? Ano passado eu precisava conversar com você sobre essa ida para o campo, para essa missão, para esse treinamento. Mas eu acabei procurando alguém e tentei ver a tua agenda, e a pessoa falou que não tinha o prazo que eu precisava. Eu não tinha o teu contato, também não fui atrás. E falei: vou falar com os líderes da minha célula e está tudo certo. E para mim estava tudo certo. Ela foi, para ela, né? Ela foi, estava na missão, lá começou a ser ministrada, o Senhor foi alinhando o coração dela e começou a falar com ela: olha, você não conversou com a tua igreja, aquilo gerou algumas mentiras na tua mente, dizendo que os pastores não ligam para as pessoas, que eles não têm tempo para atender, que não tem tempo, não tem prioridade, não tem um monte de coisa. E ela começou a acreditar em mentiras. E ela falou assim: pastor, eu não quero ver mentiras na minha mente, eu quero ver aquilo que Deus tem para mim. Eu quero alinhar o mesmo discurso, porque eu não quero falar mal da minha igreja nunca, nem dos meus pastores. Você entendeu o que eu estou falando? Mas às vezes os nossos traumas, as nossas dores, as injustiças que são colocadas no nosso coração dão margem para mentiras do inimigo, que vão gerando minhocas na nossa cabeça e vão nos afastando das pessoas que nós mais precisamos, da própria igreja, às vezes da nossa família. Quais são as mentiras que tem deixado entrar na tua cabeça? Sabe como é que a gente bate em mentira, gente? Contrapõe com verdade. O que a palavra fala? Para de ficar ouvindo o comentário dos outros. Diz que me diz, fofoca por aí afora. Vai direto na fonte, meu irmão. Para de dar voz para aquilo que outras pessoas falaram a teu respeito.
que talvez te desacreditaram, falaram que você não era capaz, que você não poderia fazer coisas que Deus sabe que você pode fazer, e começa a olhar para as verdades bíblicas com relação àquilo que Ele ministrou, aquilo que Ele revelou e falou a teu respeito. Você é filho dele, amado, Ele te criou, te formou, e Ele tem planos tremendos para fazer através da tua vida, mas você está impedindo de acontecer porque você continua acreditando em mentiras, você continua acreditando em coisas que pessoas falaram para você no passado, e você não consegue vencer isso, porque você continua alimentando um discurso que não tem nada a ver com o que a palavra de Deus fala a teu respeito. O Senhor vem alinhar o discurso aqui hoje, calar as vozes que estão na tua mente, falando mentiras a teu respeito, para você ouvir uma única voz na tua mente, que é a voz do Espírito revelando quem você é de verdade em Cristo Jesus. Eu creio que nós vamos sim viver um grande despertamento espiritual, quando nós começarmos a alinhar os nossos discursos, a ouvirmos apenas a voz do Espírito, e não darmos mais vazão para as mentiras e vozes, interesses e paixões, e coisas que muitas vezes nós deixamos entrar, porque vem exatamente de encontro com a nossa própria carne, a nossa própria vontade, aquilo que nós desejávamos. Porque não desejamos mais essas coisas, o nosso maior tesouro é o Senhor. E hoje eu vim aqui orar com pessoas que estão desalinhadas. Preparando essa mensagem, eu vi que tinham áreas da minha vida que estavam desalinhadas também. E se Deus falou com você no seu lugar, eu queria pedir você ficar de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Uma só mente, ou um só pensamento, um só coração e uma só voz. Tem gente que está há tanto tempo lutando para vencer em algumas áreas da vida, mas ainda não conseguiu porque está desalinhado com o Senhor. A minha oração preparando essa mensagem, e o meu sentimento enquanto eu estudava esse texto: Senhor, eu não quero mais que o meu coração não esteja no mesmo ritmo do Senhor. Eu não quero mais querer outras coisas que não seja aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Os meus planos, que pareciam maravilhosos demais para mim, não são nada se comparados aos teus planos para a minha vida. Mas eu quero orar com mais pessoas aqui hoje também. E talvez hoje, ouvindo essa mensagem, você, entre as histórias ou nesse culto, em meio aos louvores, começou a sentir algo no seu coração que é diferente, não sabe explicar. E parecem histórias tão malucas de coisas que Deus pode fazer. Eu quero dizer para você que não é papo de pastor, isso acontece de verdade. Talvez você se sinta muito sozinho. E sabe, por muitos anos da minha vida, quando eu era mais novo, eu me sentia extremamente sozinho. Até que um dia, quando eu me encontrei com o Senhor, eu encontrei a sua presença, e a palavra dele me disse que eu nunca mais andaria sozinho, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Ele estaria comigo. Mas para que você possa sair daqui hoje acompanhado pela sua presença, pela presença do próprio Cristo, Ele precisa fazer morada no seu coração, para você ler a palavra de Deus e entender coisas que talvez você não entenda. Deus fala tanto com a gente na palavra dele, mas você pode ler, mas se você não tem Jesus no seu coração, vai ser só mais um livro histórico. A palavra de Deus vai ensinar para nós que todos nós pecamos e por isso nós estamos afastados da graça de Deus, mas sabe, da sua glória. Mas é interessante porque o Senhor mandou o seu próprio Filho para demonstrar o quanto Ele nos amava, para que nós pudéssemos ter livre acesso a Deus. E hoje, se você quer fazer essa oração, convidando Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida, eu queria pedir para que no seu lugar, onde você está, você repetisse uma oração junto comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, hoje eu me arrependo pelos meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Eu te aceito como meu Senhor e o meu Salvador. Eu nunca mais quero andar sozinho e quero andar acompanhado pela tua presença a partir de hoje. Ouvir a direção daquilo que você tem para mim, os planos que você tem para mim, e alinhar o meu coração e a minha voz contigo, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, levanta a mão onde você está, eu quero orar por você. Amém, amém, amém. Ele atrás, amém, amém, amém. Quantas pessoas? Queria te fazer mais um convite.
Está terminando o culto. Você que levantou a mão, vem aqui na frente, eu quero orar com você aqui na frente. Tem alguns líderes nossos para orar juntos também. Pode vir para cá. Você que levantou a mão, tomando essa decisão, vem para cá. Enquanto isso, nós, como povo de Deus, queria que você me ajudasse em oração, mas também dando uma salva de palmas para aquilo que Deus está fazendo. Deus está alinhando corações e trazendo filhos de volta para casa, para a sua presença, para um novo tempo aqui hoje, juntamente com Ele. Vem para cá, você que levantou a mão, vem para cá. Deus está fazendo algo novo. E sabe, por muito tempo, às vezes, quem já é crente há muito tempo, já vem nos cultos há tempo demais. O nosso maior problema, a nossa maior dificuldade, debilidade é que quando isso acontece, a gente começa a ficar preocupado com o horário, a gente começa a ficar preocupado, porque vai ser o apelo de novo, coisa assim, ou qualquer outra coisa. Mas é porque a gente está morno espiritualmente. Quando isso acontece, a gente está dando glória a Deus em espírito de oração, agradecendo porque vivemos uma igreja viva, que tem apelos e tem aí gente se convertendo praticamente todos os cultos da nossa igreja. Glória a Deus por isso. Meu irmão, eu não quero andar desalinhado nunca mais com o Senhor. Você que veio aqui à frente, espero o nosso pessoal quer orar com você. Tem mais líderes nossos que podem vir ajudar a orar com as pessoas. Nos ajudem nesse tempo também. Quero orar com você que ficou de pé. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela tua presença. Queremos te agradecer, Deus, porque a tua presença é viva, ela é real nas nossas vidas. Te agradecer, Pai, porque o Senhor continua falando aos nossos corações, Pai. E nos perdoa, Senhor. Nós nos arrependemos porque por muitas vezes nós temos andado desalinhados com o teu propósito, desalinhados com os teus planos, desalinhados, Deus, com o ritmo do teu coração, porque queremos coisas que o Senhor não quer. Muitas vezes temos buscado a nossa vida, a nossa direção em coisas que não tem nada a ver com a tua palavra e nada a ver com a tua presença, Senhor. Hoje estamos num culto tão especial, onde tantas pessoas se batizaram. Que alegria, que tempo especial nesse lugar, Pai. O Senhor está alinhando os nossos corações. Por isso eu quero pedir, Deus, agora, vem, Deus, com teu poder, Deus, alinha, Deus, os nossos corações, Pai. Queremos falar aquilo que o Senhor fala, queremos alinhar os nossos discursos, queremos andar no mesmo ritmo do Senhor, Pai. Queremos que os nossos planos, os nossos pensamentos sejam pensamentos do alto e não simplesmente dessa terra. Pai, não queremos mais andar simplesmente pelas nossas próprias pernas, mas queremos andar no Espírito do Senhor, naquilo que o Senhor tem para fazer através da vida de cada um de nós, Senhor. Nos visita, Pai. Os nossos planos não são nada se comparados ao Senhor, Deus. E muitos aqui talvez estejam imaginando entre empresas, negócios, riquezas, recursos, investimentos, Pai. Nada disso impressiona o Senhor. O que impressiona o Senhor é um coração contrito, arrependido. Isso o Senhor não despreza, Pai, independente dos planos de cada um, Pai. Queremos viver os planos do Senhor, Pai. O Senhor está falando para alguns aqui que está na hora de se acelerar em algumas áreas, para começar a voltar para a missão, Deus. A voltar, Deus, para o chamado, a voltar a compartilhar a palavra, a voltar, Senhor, a começar a ter devocionais nas empresas, nas faculdades, em nome de Jesus, Pai. Aqueles que estão na faculdade, as faculdades aqui não estão nas faculdades só para estudar. Você está lá para ser luz naquele lugar. A tua faculdade, o teu trabalho, a tua casa vai ser um lugar de paz em nome de Jesus. O Senhor vai visitar cada um desses lugares à medida que nós alinhamos nossos discursos, porque nós sabemos o nosso chamado e sabemos a nossa missão por onde nós vamos em nome de Jesus. Nos visita, Pai. Enche os nossos corações com mais e mais da tua presença, a tal ponto que as nossas paixões sejam deixadas cada vez mais de lado. Essa é a nossa oração, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Celebra o Senhor conosco nessa próxima canção. Só quero a ti e
ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti, nada mais e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais e nada mais, nada além de ti. Deus, muito obrigado por esse culto. Obrigado por esse tempo onde nós pudemos experimentar a presença do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Com o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, o Filho e as consolações do Espírito estejam com todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe. Vai em paz. Não vai embora sem dar um abraço aí em alguém, dizer oi para alguém que você não conhece. Deus abençoe.